Gente, eu estava contando para vocês agora há pouco a história desse gráfico do número de anticorpos em função do tempo em duas situações, né? Primeiro contato que eu tenho com o antígeno, resposta imune primária fraca e demorada. Segundo contato que eu tenho com o antígeno, resposta imune secundária forte e imediata. Eu estava comentando que a diferença é exatamente ter ou não ter células de memória, né? Comentando que a resposta primária ela é fraca e demorada, porque a gente tem poucos linfócitos com receptor adequado para aquele antígeno e o resultado fica difícil de você encontrar. Mas, moçada, quando eu tenho resposta imune secundária, ela é forte e imediata, porque eu tenho muitas células de memória com receptor para aquele antígeno em especial. Como são muitas células de memória, elas são fáceis de achar e todo o processo é acelerado. Ou seja, a grande diferença é que na resposta imune primária, nós não temos ainda as células de memória, enquanto, moçada, na resposta imune secundária, nós temos essas células de memória acelerando todo o processo de resposta. Mas, gente, tem uma implicação muito séria disso para a nossa vida. Suponha, por exemplo, que você pegue uma determinada doença, como, por exemplo, sei lá, catapora. Por que a gente pega catapora? Por que o sistema imune não consegue lá evitar que você pegue catapora? Gente, por quê? Todo o ciclo da catapora, ele envolve poucas semanas. Uma vez que você vai lá e pega catapora, você tem mais ou menos uma semana de incubação sem sintomas, você tem lá mais uma semana com sintomas, e daqui a 2 semanas, você nesse caso vai lá e já se livrou naturalmente do vírus. O vírus, ele tem um ciclo curto. Isso aqui, gente, é tão rápido que não dá tempo da resposta imune primária ela trabalhar. Resposta imune primária fraca e demorada. Quando eu falo em demorada, isso aqui pode demorar até 3 meses para os anticorpos ficarem prontos, o que quer dizer que, nesse caso, eu peguei catapora, tive a doença, fiquei bom em 2 semanas e nada dos anticorpos ficarem prontos ainda, porque a resposta imune primária ela é muito lenta. Eu não posso confiar na resposta imune primária. Eu não tenho como confiar na resposta imune primária, porque ela é tão devagar que, no caso como, por exemplo, catapora, eu peguei a doença, fiquei bom e não deu tempo dos anticorpos ficarem prontos ainda. Pelo menos, eu nunca mais vou pegar catapora na minha vida, né? Porque isso aqui é a primeira vez que eu estou pegando catapora. Da segunda vez em diante, que o vírus da catapora tentar dar uma de gaiato comigo, eu agora já vou ter células de memória. Essas células de memória vão fazer com que você tenha uma resposta imunológica secundária forte e imediata. Isso quer dizer que, segunda vez que o vírus da catapora deu uma de gaiato comigo, tentou entrar em mim, imediatamente eu fabrico muitos anticorpos e elimino o vírus antes que o vírus cause algum sintoma. É por isso que você só pega a catapora uma única vez na sua vida. Alguém vai lá e briga comigo. Landim, você acabou de falar no vídeo anterior que a célula de memória dura mais ou menos 10 anos. Ela dura mais ou menos 10 anos. É a validade média de 10 anos. E por que na catapora é eterna? Porque, na verdade, quem já teve catapora, saiba que o vírus da catapora fica no seu organismo para sempre. Então, o Landim, por exemplo, já teve catapora. O vírus da catapora fica em mim pro resto da minha vida. Eu nunca consegui eliminar ele totalmente. E como o vírus da catapora fica em mim e nunca consegui eliminar ele totalmente, o sacana fica me testando. De vez em quando o vírus ele fica escondido em alguns nervos. De vez em quando o vírus sai do neurônio e aí estimula o meu sistema imunológico. No que estimula o sistema imunológico? Resposta imune secundária, forte, imediata, cacete do vírus e ele fica quietinho e não faz mais nada. Então ele fica o tempo inteiro me testando e com isso fica reestimulando o meu sistema imunológico. Toda vez que ele me testa, né, que ele sai do neurônio, tenta me deixar doente, que a resposta imune secundária desce a lenha nele, que ele fica quietinho de novo, isso prolonga a validade das células de memória por mais 10 anos. Como o tempo inteiro você está prolongando a validade por mais 10 anos, no caso da catapora, a imunidade acaba sendo eterna. Né? Mas normalmente as células de memória duram algo em torno de 10 anos. Né? Uma doença ou outra, em que o vírus fica em você para sempre, como na catapora, a imunidade ela é eterna. Porque o vírus fica em você, reestimulando o sistema imune. Bom, pelo menos, né, moçada, catapora não é muito de matar.
Catapora pode matar? Claro que pode. Mas, felizmente, a taxa de letalidade dela não é tão grande, né? Entretanto, deixa eu pensar em outra doença, como, por exemplo, tétano. Tétano, né, moçada? Ele é causado por bactéria. Será que alguém lembra como é que você pega tétano? Se corta, de preferência com objeto enferrujado, né? Então, você se cortou com um prego enferrujado, pegou tétano. Tétano, moçada, tem incubação de 2 semanas. Os sintomas aparecem. Você tem, mais ou menos, uns 40 dias para você, de repente, lá desenvolver os sintomas. E com isso, você morre. Tudo isso aqui, moçada, acontece a algo em torno de 2 meses para acontecer. Ou seja, quando eu pego a bactéria do tétano, eu tenho incubação, tenho sintomas, eu morro em 2 meses. Gente, eu nem tenho tempo de defender, porque na resposta imune primária, demora até 3 meses para os anticorpos ficarem prontos. Ou seja, eu peguei tétano, eu tive os sintomas, eu morri em 2 meses, e os anticorpos não ficaram prontos ainda, porque demora às vezes 3 meses para eles ficarem prontos. Eu não posso confiar na resposta imune primária. Ela é muito devagar, né? Se eu for me confiar na resposta primária contra o tétano, me cortei com prego enferrujado. Homem, daqui que os anticorpos fiquem prontos, 3 meses. Eu fiz isso, eu morrer já. Aliás, eu morri sem ter sequer chance de me defender. Daí, moçada, como a resposta imune primária não é confiável, seria bacana que você já preparasse seu organismo, fazendo lá uma resposta imune primária previamente, para poder deixar células de memória em você, para quando o vírus de alguma coisa, quando a bactéria de alguma coisa entrar em ti, tu já ter células de memória e a resposta ser forte e imediata e você não ficar doente. Esse lance de oferecer uma resposta imune primária para você desenvolver células de memória sem ficar doente é exatamente o objetivo das famosíssimas vacinas. Chamamos pelo nome de imunização ativa aquela situação onde você produz anticorpos por conta própria. Na imunização ativa, você recebe o antígeno, você recebe a molécula estranha ao seu organismo e você então produz anticorpos. É bom lembrar que os anticorpos, eles não são eternos, ok? Anticorpos, eles duram mais ou menos 2 semanas e desaparecem. Nas 2 semanas que eles estão lá, eles estão brigando contra o antígeno ou o patógeno. Mas 2 semanas eles somem. É por isso que, para mim, na resposta da imunização ativa, o mais bacana não é nem os anticorpos, são as células de memória. Porque as células de memória duram, em média, 10 anos. O que quer dizer que nos próximos 10 anos, se o mesmo antígeno gaiato aparecer em você, você imediatamente ativa as células de memória. Se a segunda vez ele entra em você, você imediatamente ativa as células de memória, imediatamente. Você tem a resposta imune forte e imediata, e com isso detona o antígeno. Então, recebi o antígeno, produzi os anticorpos, duram 2 semanas. Células de memória duram 10 anos. Nos próximos 10 anos, se o bichinho entrar em mim de novo, eu vou ter agora a resposta imune secundária, bem mais rápida, bem mais forte. Lembrando que o lance lá da imunização ativa pode se dar de 2 maneiras. Natural, moçada, através de infecções. Por exemplo, o Landim, que já teve catapora, ele é imune à catapora. Porque quando eu peguei catapora, o vírus da catapora entrou em mim, me estimulou a produzir anticorpos. 2 semanas, sumiam e tal. Células de memória, que em média duram 10 anos, mas no caso da catapora, como o vírus está em mim até hoje, fica renovando a validade das células de memória, e com isso eu estou imunizado. Só que a imunização ativa, ela pode ser artificial, através das famosíssimas vacinas. Para que serve uma vacina? Gente, uma vacina, ela vai te dar o primeiro contato com o antígeno. A vacina, ela vai te dar o primeiro contato com o antígeno, a resposta imune primária, fraca e demorada, de maneira controlada que você não fique doente, né? Que você, de repente, não morra. Então, por exemplo, no caso lá de uma vacina
contra o tétano, por que eu quero que você se vacine contra o tétano? Porque quando eu colocar a vacina do tétano em você, você vai ter o primeiro contato com o antígeno, você vai ter uma resposta imune primária fraca e demorada, mas sem perigo de morrer. Tétano pode matar? Tétano mata aqui, uma beleza. Só que a vacina eu coloco de modo controlado, de modo que não tenha perigo de você morrer. De modo que nesse caso lá, eu te dou a resposta imune primária de modo controlado, ela é fraca, ela é demorada, ok, mas pelo menos agora ela produz células de memória. O que quer dizer que meu sistema imunológico já está preparado para, se a bactéria do tétano entrar uma segunda vez, de valendo agora, sem ser na forma de teste, sem ser na forma de treinamento, treino é treino, jogo é jogo, agora é de verdade. Se ela entrar agora de verdade, eu vou ter resposta imune secundária, porque eu vou ter células de memória, e essa resposta imune secundária, ora fofinhos, forte e imediata, cacete na vagabunda da bactéria do tétano, peia nela, e ela vai ser eliminada sem que eu fique doente. Né? Uma vacina, ela tem um lado bom e um lado ruim. Lado ruim da vacina, demora muito tempo para poder fazer efeito. Como você pega a vacina, ela é resposta imune primária, pode demorar até 3 meses para fazer efeito, até 3 meses. Pode ser antes. Tem vacina que demora 10 dias para fazer efeito, né? Em média. Né? Então pode ser até 3 meses aqui nessa brincadeira. Então, a vacina, ela não presta para você tratar uma doença. Me cortei com prego enferrujado. Tô com medo de pegar tétano. Vou tomar vacina antitetânica. Não faz o menor sentido. Daqui que a vacina antitetânica faça efeito, daqui a 3 meses, tu morreu de tétano. Tétano mata em 2. Então não adianta nada tomar vacina. Daí a vacina não presta para tratamento. Se você já se cortou com prego enferrujado, não adianta tomar vacina. Daqui que ela faça efeito, tu morreu de tétano. Vacina é bacana para prevenção. Antes de você se cortar com prego enferrujado, antes de você pensar em se cortar com prego enferrujado, lá vou eu e te dou a vacina. E com a vacina, você fabrica células de memória. Isso quer dizer que depois que você está vacinado, pode, moçada, se cortar com os pregos enferrujados à vontade, que a resposta imune secundária não deixa mais você pegar tétano. Então você tem que a vacina não presta para tratamento, ela só presta para prevenção, porque ela apresenta um efeito demorado para começar, até 3 meses para começar o efeito, entretanto, de longo prazo. 10 anos, em média, é a validade das vacinas. A propósito, hein? Aproveito para fazer um convite. Como é que andam suas vacinas? Elas estão em dia? Né? Vacinas, moçada, elas duram mais ou menos 10 anos. Isso quer dizer que, por exemplo, se você se vacinou contra determinada doença há mais de 10 anos, sua vacina provavelmente não adianta mais. Uma outra vacina tem validade eterna, né? Por exemplo, catapora, por exemplo, moçada lá, febre amarela, porque o vírus fica em você, reestimulando o sistema imune, e a validade é eterna. Mas a maioria das vacinas, a duração é de 10 anos, no que alguém briga comigo. Sim, Landim, quer dizer que aquelas vacinas todas que eu tomei quando era pivete, eu tenho que tomar tudo de novo hoje? Tem não, moçada. É porque pivete tem um sistema imunológico muito paia. Tem um sistema imunológico fuleiragem. Né? Dessa maneira, quando você é criança, você precisa da ajuda da vacina para poder combater micro-organismos. Então, por isso que é muito importante na criança a vacinação. Mas, moçada, no adulto, o sistema imune já é naturalmente mais forte. Né? Na criança, é muito importante a ajuda da vacina, mas no adulto nem precisa tanto, né? Porque no adulto, seu sistema imunológico ele já é bem mais forte, então ele muitas vezes não precisa de ajuda da vacina. Então, não se preocupe, aquelas vacinas que você tomou quando era criança, não precisa tomar de novo. Uma outra é bacana renovar. Tétano, né? A cada 5 anos é interessante renovar a vacina contra o tétano. Mas, Landinha, a célula de memória não dura 10 anos? Mais uma questão de margem de segurança. Então veja aí quando foi a última vez que você tomou uma divertidíssima vacina contra o tétano, 5 anos é bom renovar. Quem for fazer cursos na área de saúde, quem for fazer lá medicina, odonto, alguma coisa que vai tratar com pessoas doentes, prepara o braço aí, rapaz, para tomar um bocado de vacina de novo, né? Ó, por exemplo, eu, que não lido com pessoas doentes, eu não preciso, moçada, me preocupar em me vacinar contra a tuberculose de novo. Meu risco de pegar tuberculose é muito pequeno.
Putz, mas para um médico que todo dia trabalha com pessoas doentes, que pode encontrar várias doenças, é muito importante que ele vá lá e renove as vacinas. Então, quando você estiver entrando lá na faculdade, na área de saúde, você vai ser convidado a renovar as vacinas do que você puder. Né? Claro, não obrigado você não é, mas é bem interessante, né, para pessoas que vão o resto da vida tratar de pessoas doentes, ter um risco maior de entrar em contato com vírus ou bactéria, então é bom você renovar as vacinas tudinho que tiver. Aproveite para poder renovar, para poder exatamente evitar que você desenvolva uma determinada doença. Quer dizer então que o objetivo da vacina, basicamente, é estimular você a produzir células de memória. Os anticorpos não digo tanto, né? Porque o anticorpo só dura 2 semanas. Para mim, o legal é a célula de memória, para garantir que você tenha uma resposta imune secundária imediata.